Olá, meu nome é Rodrigo. Essa é a segunda parte da nossa aula 8 do curso de Fundamentos de Aprendizado de Máquina Científico para Mecânica dos Fluidos. Bem-vindos de volta. E recapitulando onde paramos, né? Nós finalizamos a nossa parte 1, né? Com um estado aproximado, né? U seria aproximadamente I vezes A, né? É uma multiplicação entre os nossos modos e amplitude temporal, e também o nosso resíduo definido, né, que mede o quanto a equação ela não fecha dentro daquele nosso subespaço. E ficou uma última pergunta, né, qual que seria a melhor escolha para A ponto, que seria a evolução temporal, né? E aí nessa segunda parte a gente vai trabalhar na projeção de Galerkin, né? Ela basicamente vai responder isso. E é dela também que nasce o ROM, o Galerkin Pod, né? Que é o nome da metodologia completa. E vamos estudar também o caso linear, e em que a redução é completa, né? E ela fecha todo esse desacoplamento, né? Com a equação do calor. E também vamos dar uma breve estudada, né, no que muda quando nós temos a presença de não linearidades nas nossas equações. Bom, a ideia central da projeção de Galerkin, ela usa exatamente aquela condição de ortogonalidade que eu havia falado nas aulas passadas. Então, não conseguimos zerar o resíduo todo, mas podemos impor que esse resíduo seja ortogonal ao subespaço, de tal sorte que o produto escalar entre os nossos modos, né, e esse resíduo seja zero. Em outras palavras, nós queremos também que o erro faça parte do nosso subespaço. E aí, então, substituindo a definição do resíduo, né, isso acaba virando φ transposto, que multiplica φA ponto menos essa função f, né, em função de φA, que é a nossa aproximação. Então, e a interpretação aqui nesse caso ela é bastante elegante, né? Então, dentro das direções que nós decidimos reter, a equação ela precisa fechar perfeitamente. O erro ele só pode sobrar nas direções que já abandonamos por não adotar os modos restantes, né? E aí agora a conta ela fecha sozinha, né? Distribuindo o φ transposto, né? E usando a identidade φ transposto φ, essa parcela φ transposto φ que multiplica a gente recupera a identidade aqui, passa para o outro lado e a gente recupera aqui o φ transposto que multiplica f, é a nossa função que depende majoritariamente aqui, principalmente, desculpa, de φA. E essa é a ROM Galerkin Pod, é a nossa projeção. Então, olhem bem a estrutura. Então, para evoluir os coeficientes, eu reconstruo inicialmente o estado, né, a partir desse φA. Eu avalio a dinâmica completa em função desse F, e aí depois eu projeto de volta por meio de φ transposto. Então, o sistema original ele tinha dimensão n, e aí o reduzido ele tem dimensão r. E aí, duas observações, né? A primeira é que essa projeção, né, de Galerkin, ela não é substituir e basicamente torcer para dar certo, né? Então ele escolhe as equações reduzidas em ponto que o resíduo não tenha componente nas direções que não foram usadas. Então seria uma escolha ótima dentro do nosso espaço, subespaço preservado.
E aí a segunda é mais uma advertência, né, que mesmo com A de dimensão R, quando eu avalio essa função f, que depende de φA, ela ainda assim pode nos exigir a reconstrução de um vetor em Rn. Então, a dimensão do estado caiu, o curso de avaliar a dinâmica pode não cair na mesma proporção. Então, no caso linear, isso resolve muito bem, como a gente vai ver isso, mas no caso não linear vai acabar surgindo um gargalo aí. E aí, vamos explorar, né, um dos casos mais limpos de todos, né, que é o caso linear. Então, considere uma relação linear em que aquela nossa função f, que nós vimos no slide passado, né, f em função de φA, a gente considera uma relação linear nela, de tal forma que f de qualquer coisa é simplesmente uma matriz de coeficientes vezes aquela mesma coisa. Então, logo, né, lembrem que aqui tem um f em função de u. Como nós temos uma relação linear, né, ou seja, a gente basicamente está multiplicando por um coeficiente, aqui a gente tem a mesma coisa. Então, o nosso du dt, aquela nossa equação original, vai ser simplesmente um AU, sendo esse A uma matriz n por n. E aí eu substituo, né, pela nossa aproximação, U é aproximadamente o φA, e aí eu tenho que φA ponto é aproximadamente também um A que multiplica φ vezes A. Multiplico por φ transposto dos dois lados, e aí eu recupero a nossa equação aqui para A ponto. E aí a definição que cristaliza todo esse nosso conhecimento, né, está aqui em destaque no texto. Então, nós temos uma matriz grande A, né, n por n, que é essa daqui, e eu substituí essa matriz A grandona por uma matriz AR, ela vai ter R por R. Então, uma vez que eu calculo essa matriz AR na etapa offline, né, toda a evolução de A minúsculo, desculpe, ela vai acontecer no espaço reduzido, sem nunca mais tocar naquele espaço n por n. Então reparem nessa estrutura, né? Φ transposto a φ, eu levo as minhas coordenadas para o espaço grande com a multiplicação aqui por φ. Eu aplico a dinâmica completa por meio de A, e aí depois eu volto para o meu subespaço reduzido. Então esse AR nada mais nada menos é que uma sombra de A no subespaço, né? Ou melhor dizendo, seria uma projeção. E aí pode ser que exista um termo de fonte, algo que está surgindo ali no meio, uma produção qualquer, e bastaria também que nós fizéssemos a projeção desse termo da mesma forma que foi feito com A, né? É só adicionar esse termo de φ transposto. A receita é exatamente a mesma. E aí vejam, né, vejam que a parte notável, né, para o caso linear é que a ROM aqui, eu tenho um problema completamente fechado, né? Ele vive sozinho no espaço reduzido, sem precisar em nenhum momento recorrer àquele espaço n por n, né? Durante todo o processo. Então, toda a dinâmica vai acontecer com matrizes R por R, com talvez, né, esse R na casa das dezenas, né? Então, é bom a gente ter isso em mente, né? E no linear, a redução de estado ela vira uma redução de custo muito relevante.
Já no caso não linear, essa equivalência se rompe, né? Já muda completamente a situação. E aí um exemplo, vamos ver como é que isso tudo funciona, né, com números. Então, tomemos aqui uma matriz A diagonal. Só um pequeno adendo, né? Eu não cheguei a falar como que a gente obtém essa matriz A, mas de diversas formas, né? Eu vou entrar mais em detalhe lá na frente, mas uma forma, por exemplo, da gente obter essa matriz A é por meio de uma regressão. Pode ser uma regressão linear, qualquer tipo de regressão a gente pode obter essa matriz A. E aí, no caso, eu simplesmente já estou dando ela aqui para o nosso estudo. Então, a gente toma essa matriz A diagonal, né, com essas entradas menos 1, menos 2 e menos 10. E aí também já tô partindo aqui dos modos já dados, né, os modos que vêm lá da SVD e tudo mais, enfim. E os meus modos são 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, 0 e o outro modo 0, 0, 1. Então, e aí para a gente acompanhar a nossa conta, né, primeiro a gente faz esse termo, um Aφ, é uma matriz 3 por 2, né, no, no, no nosso slide. E aí, quando eu faço toda essa conta, né, o A vezes φ, eu tenho esse resultado. E aí, para a gente obter a nossa matriz AR, a gente precisa multiplicar pela esquerda pelo φ transposto. E aí, o ROM, ele é basicamente esse sistema aqui, que é um A.1 menos 3 meios de A1, um A.2 igual a menos 10 A2. Eu tenho um problema de dimensão 3 reduzida para um problema de dimensão 2, né? E aqui a gente tem uma interpretação. Olha só que interessante. O primeiro modo é a média das duas primeiras coordenadas. Então, essas taxas menos 1 e menos 2, elas foram combinadas de tal forma, né, que a média delas produz uma taxa efetiva, que é exatamente esse menos 3 meios. Já o nosso segundo termo, ele coincide com a nossa terceira coordenada, né? E ela preserva essa coordenada aqui de forma intacta, né? Eu tenho o menos 10 aqui. E aí a gente tem uma sutileza, né? Que está aparecendo bem aqui. Então, e ela quer dizer que o subespaço ele não é invariante por A. O que eu quero dizer com isso? Que esse Aφ, esse A que multiplica esse primeiro módulo, ele sai fora do nosso subespaço. Por que ele sai fora do nosso subespaço? Reparem que nessa primeira componente de Aφ, eu precisaria que esse vetor fosse um múltiplo desse. E aí, no caso, olhem a primeira coordenada, beleza, eu tenho um múltiplo, né, menos 1. A terceira coordenada, ela se mantém zero, mas a segunda coordenada, ela não é igual à primeira coordenada. Então, quando eu faço A vezes φ, eu saí fora do meu espaço, do meu subespaço, só para poder ilustrar, né, o que a gente tem falado. E aí a projeção de Galerkin, ela escolhe, né, dentro do subespaço, né, a taxa de variação que melhor vai se aproximar da dinâmica original, né, instante por instante, o que não garante que a trajetória inteirinha seja a melhor possível, né? Por isso que o ROM ele é uma aproximação. Então, repare, a gente saiu de uma 3 por 3 e agora está numa 2 por 2, sendo que quando nós levamos o nosso sistema para o espaço maior, a gente acaba fugindo desse subespaço e a gente precisa recuperar ele novamente para poder conseguir
exprimir o nosso sistema nas coordenadas reduzidas, digamos assim. E aí agora é interessante porque na mecânica dos fluidos é muito comum que a gente escreva essa construção de uma forma contínua. O que eu quero dizer? Que ao invés de se utilizar vetores, nós estamos utilizando funções. E aí a matemática ela muda um pouco, mas o raciocínio continua exatamente a rigor o mesmo. Então aquela nossa expansão, que U é aproximadamente π vezes a gente só reescreve dessa mesma forma. É um somatório de J igual a 1 até R de AJ e J, só que agora tanto A quanto φ são funções. E, e aí, aquelas propriedades elas se mantêm, né? A ortonormalidade, que antes eu tinha aquele φ transposto φ é igual a identidade, eu vou escrever agora como um produto interno de funções. Então, isso aqui é um produto interno de funções, assim, o entendimento é o mesmo, aqui é o delta de Kronecker, né? Então, quando esses índices são iguais, o resultado é 1, graças à ortonormalidade, e aí diferente, quando esses índices são diferentes, o resultado é 0. Então, a grosso modo, a gente recupera a nossa matriz identidade nessa situação. E aí eu também tenho aqui aquela condição de Galerkin, né, na forma contínua, que é o cálculo dos resíduos aqui. Então, o resíduo, né, ele tem que ser ortogonal a cada modo, né? Mesma ideia do caso matricial, só que agora também na visão de produto interno, né? É uma integral sobre o domínio, ao invés de ser uma soma sobre de componentes, né? Então, aqui a gente tem como se fosse o φ a ponto, e aqui a gente tem aquela função f que depende de φ a. E aí a gente tem aquela multiplicação, né, por φ, que a gente expandiu aquele termo do resíduo, enfim, fez toda aquela conta. E aí quando esses modos são ortonormais, essa soma ela basicamente se colapsa, né, porque o produto interno de φj com esse φi, ele só vai sobreviver quando esses índices eles forem iguais. Ora, porque a gente sabe que o modo ele é ortonormal. E como a gente está falando de um produto interno, né, a gente só tem duas opções. Ou esses vetores, ou essas funções, desculpa, elas estão alinhadas, né, ou elas são ortogonais. No caso de ser ortogonal, o produto interno vai ser 0. Então só vai sobreviver quando a gente estiver falando de funções que estão alinhadas, né? Ou seria um φi, φi, porque φi e φj, se esses índices forem diferentes, eles vão estar 90 graus distorcidos, o que o cosseno ele é 0. E aí aqui é a mesmíssima conta, só que na forma contínua. Então basta que a gente lembre, né? A gente tem aqui a nossa função. Quando eu multiplico φi, esse φ ele passa multiplicando tanto dos dois lados, né? Então de um lado eu vou ter φ que multiplica esse n, produto interno, né? Do outro lado eu vou recuperar a nossa identidade, digamos assim, porque vai aparecer um φi, φj, e a gente só sabe que isso vai existir quando i for igual a j, o que só resta esse termo em i, que é exatamente na forma matricial como nós estamos vendo aqui. Uma ponta é igual a um φ transposto f, que vai depender, né, desse produto de φ a.
E aqui a gente tem um caso especial, uma elegância, na verdade, quase que perfeita, né? Que é a equação do calor unidimensional. Então, a gente tem a equação aqui, calor unidimensional, com uma difusividade alfa positiva, né? A gente tem condições de contorno aqui nas bordas, né? Então, U em uma ponta, ele é igual a U em outra ponta, né? No instante t, que vai ser igual a zero. E aí uma base natural para esse problema, que vem lá das séries de Fourier, enfim, seria esse φj, que é raiz de 2 sobre L, seno de jπx sobre L. E aí eu tenho esse fator aqui, né? Raiz de 2 sobre L. Ele serve basicamente para normalizar cada módulo. E aí é importante, né? Eu ainda não tive tempo de dar tantos detalhes sobre as equações diferenciais parciais, mas é importante dizer, pelo menos de forma sucinta, né, de onde esses termos aparecem, porque naturalmente eles não caem do céu, né? Esses termos eles vêm da própria equação. Então, quando a gente resolve uma equação diferencial parcial, no caso essa equação do calor por separação de variáveis, a gente supõe uma solução na forma de xt, em que x é uma parte espacial e t é uma parte temporal. É uma técnica de separação de variáveis, né? E aí, nesse caso, as condições de contornos, elas forçam o aparecimento de senos e cossenos aí durante a resposta. Não vou entrar tanto em detalhes, mas a gente vai ter oportunidade de ver isso na frente. E aí, portanto, essa função, né, elas são autofunções de um operador da segunda derivada. É a base, né, a própria base da equação diferencial, ela define isso, né, que eu vou entrar em detalhes depois. Então, e essa e aí eu tenho essa propriedade aqui, né? E a segunda derivada de φj vai ser menos jπ sobre L, né? Esse termo todo ao quadrado, vezes o próprio φj. Então, aplicar esse operador segunda derivada, né? Ele devolve o mesmo modo, só que multiplicado por um número. E aí, na linguagem da álgebra linear, os senos, nesse caso, passam a ser autovetores do operador com autovalores, que são esse menos jπ sobre L elevado ao quadrado. Então, esse termo não muda, na verdade. E aí eu consigo produzir esse resultado. As notas de aula detalham mais como que a gente chega nesse resultado, mas o que a gente faz basicamente aqui é fazer aquela suposição da aproximação de U, que é um φ vezes o A. A gente tem o U φ vezes o A. Que o nosso φ ele depende de x e o nosso A depende somente do tempo, né? Então, quando eu faço essa derivada de U em relação a t, é uma derivada do produto, né, de φA. A derivada de φ em relação ao tempo é zero, então a resposta aqui ficaria só um φ a ponto. Desse outro lado aqui a gente tem alfa, a segunda derivada, a mesmíssima coisa, a gente substitui U por φ vezes A, só que agora, como a derivada é em relação a x, o termo a ser derivado é somente o φ. E aí sobra esse operador aqui, derivada segunda de φj em relação, derivada segunda em relação a x. E aí por isso que a gente chega nessa equação aqui embaixo. É só contextualizando para a gente saber. E aí desse resultado a gente resolve. É uma equação diferencial aqui, a gente consegue resolver ela com uma condição inicial aqui, é bem tranquilo. Então, o interessante nessa equação é que, reparem que a projeção, quando eu faço a projeção, ela desacopla
completamente os termos. Então, cada coeficiente AI, ele vai evoluir sozinho, né? Decaindo aqui exponencialmente, e de tal sorte que os modos eles não conversam entre si. Então, e mais ainda, né? Os modos de índice mais altos, né? Que são aquelas estruturas espaciais mais finas, né? Elas decaem muito mais rapidamente, porque o índice ele vai entrar ao quadrado, né? Então, por isso que o calor suaviza as irregularidades rapidamente. Mas, assim, sendo bem honesto, né? Esse é um exemplo de exceção, ela não é a regra, né? Esse desacoplamento perfeito ele só aconteceu porque eu tinha uma base que estava alinhada com esse operador e a gente construiu essas autofunções, né? E então, assim, em casos reais, né? Raramente a gente vai ter modos desacoplados, né? Ou seja, soluções que dependem única e exclusivamente da evolução temporal. E para o módulo não linear não cabe nem falar, né? Bom, e aqui, considerem agora, né, uma estrutura típica de problemas que realmente acontecem, né, que seria um du/dt igual a um AU mais um N de U, sendo que essa parte em que AU é a parte linear, né, é aquele mesmo A que a gente viu anteriormente, é um caso linear puro, e agora o N vai ser uma função que vai, de alguma forma, exprimir o comportamento não linear. Então, contextualizando aqui para fluidos, né? Esse A poderia ser uma difusão viscosa e N um termo convectivo, né? Que se a gente for buscar em Navier-Stokes, né? É o famoso termo não linear da equação de Navier-Stokes. E aí, quando a gente aplica o Galerkin, né? A projeção, a primeira coisa que a gente faz é substituir o U por π vezes A. E aí o ROM ele fica da seguinte forma. Eu tenho os dois termos, né? Eles vão se comportar naturalmente de forma distinta, né? A parte linear, que é esse φ transposto A vezes φ, ele reduz de fato, né? Vira exatamente aquele termo AR que a gente viu, R por R, que eu calculo somente uma vez, mas o termo não linear, ele é um pouco traiçoeiro. E aí, para eu avaliar esse carinha aqui, eu preciso reconstruir φA na dimensão n, né? E avaliar como é que esse cara se comporta dentro dessa nossa função n, para esses n pontos. E aí, depois que eu entendo isso tudo, eu preciso projetar de volta. Então, esse é o problema, né? O custo continua dependendo de n, mesmo eu trabalhando em condições reduzidas. E aí, essa, na verdade, que é uma das lições mais importantes da nossa aula, né? Então, reduzir o estado não é o mesmo que reduzir o custo. Então, no nosso caso linear, as duas coisas andavam juntas, né? Então, era bem mais tranquilo. Já no caso não linear, elas se separam, né? O estado fica pequeno, mas avaliar a não linearidade pode continuar extremamente caro, tá? E esse é o gargalo, né, que motivou, derivou, né, uma família inteira de métodos, né, que é o GapPod, o IDEM. Então, a gente tem diversos métodos para poder trabalhar essas não linearidades. Então, em resumo, né, quando a gente fala de um ROM linear, eles são diretos, fechados, eles se comportam muito bem. Já no caso dos ROMs não lineares, aí eu vou precisar de um cuidado a mais. E aí, para concretizar, né, esse gargalo que a gente enfrenta, um exemplo bem simples, né? Então, se a gente tomar
esse NU, né, como um U elevado à terceira, né, é a não linearidade cúbica, né, só que aqui no caso ele é componente a componente, por conta do índice, né. Então, cada entrada do vetor, ela vai ser elevada ao cubo, né. Então, é exatamente isso que esse operador, o bola 3, ele está nos dizendo. E aí, essa é uma das não linearidades mais inocentes que existem, né? Então, quando eu substituo, eu recupero esse termo aqui sem muitos problemas. Só que é aí que mora o nosso problema. O termo que eu quero, ele é o φ transposto πa, só que elevado ao cubo cada termo. Só que calcular ao cubo cada termo explicitamente vai me custar n operações de elevar ao cubo, que são n linhas. Vai me custar n operações de elevar ao cubo. Então, a raiz disso é que a não linearidade ela vai agir componente a componente no espaço físico. E ela não tem uma ligação direta com o espaço de projeção. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: elevar ao cubo essa combinação de φ não é o mesmo que combinar os cubos dos modos. Ou seja, eu não conseguiria resolver esse problema só pegando a parcela que está reduzida e elevando ao cubo. Não, eu preciso elevar ao cubo as minhas entradas, os meus inputs, as minhas aproximações. Então, por isso que o caminho ingênuo, né, ele volta ao espaço completo, e aí eu preciso fazer essa operação em cada termo para depois sim voltar no nosso espaço. Em alguns casos, a gente consegue escapar, não vou entrar tanto em detalhes, né, que são não linearidades polinomiais. Então, eu consigo computar tensores reduzidos, né, uma quadrática, e aparecem esses coeficientes C e JK, né, que seria esse produto combinado, que eu faria em uma única etapa, né, e de fato eu conseguiria uma avaliação mais barata, né? Então, é isso que na verdade motivou os outros métodos, mas a gente não vai entrar tanto em detalhes no momento. Bom, e aqui a gente faz a nossa segunda pausa, né? Então, nessa parte, a gente de fato construiu algo muito importante, né? O coração da aula. A gente partiu do resíduo definido no fim da nossa última aula. A gente impôs aquela condição de Galerkin que obriga que obriga o resíduo a ser ortogonal às minhas direções retidas, né? E aí daí nasceu essa projeção Galerkin-Pod, em que aquele meu A ponto ele passa a ser o φ transposto, que multiplica uma função f que depende de φa. E aí, no caso linear, tudo fecha por conta daquela matriz reduzida AR, né? O φ transposto A, φ. E aí, nós vimos essa mesma projeção escrita como produtos internos, né, de funções para o caso contínuo. A gente viu a equação do calor, que ela desacopla completamente os modos. E a gente viu também qual que é o gargalo de se trabalhar com não linearidades, que felizmente ou infelizmente é boa parte dos casos. Na nossa próxima aula, a gente vai ver a distinção mais importante de todas, né? É que basicamente o pod ele não é o ROM. Então, o papel da validação e como que esses dois caras, né, eles se diferenciam, apesar de que eu já dei muitas pistas até o momento, e a gente vai fazer uma consolidação desse nosso módulo 1. Essa é a última aula do módulo 1 e a gente vai fazer uma consolidação. Beleza? Eu fico aqui até a próxima aula.